Sejam bem-vindos à minha mostra folclórica. Meu nome é Emily Tomazoni e represento a 28ª região tradicionalista como sua primeira prenda juvenil. E como tema proposto para esta mostra folclórica, para falarmos sobre o uso da vestimenta em diferentes momentos, escolhi realizar minha pesquisa sobre o uso dos vestidos de noiva de 1900 até os dias atuais. E para aprofundar mais meus conhecimentos sobre o assunto escolhido, realizei pesquisas e entrevistas com pessoas de minha localidade e região. Dessa maneira, relatarei um pouco do que meus entrevistados falaram sobre o uso da vestimenta em diferentes momentos e depois sobre o uso do vestido de noiva. Antigamente, não existiam roupas prontas. As roupas eram feitas pelas mães ou pelas irmãs mais velhas, feitas primeiramente e costuradas com agulha à mão, nas máquinas manuais e depois nas máquinas com as correias e os pedais. Atualmente, já usamos as máquinas motorizadas e eletrônicas, onde encontramos uma infinidade de modelos. A vestimenta era passada nos ferros à brasa, que hoje já usamos o elétrico e o a vapor. A roupa era usada e passada desde o irmão mais velho até o mais novo. E nesse meio tempo, quando acontecia de alguma peça de roupa rasgar, as mães pegavam um pedaço de outro tecido e faziam um remendo no local do rasgo, para que a roupa pudesse ser usada por mais tempo. E assim, quando a vestimenta já havia passado por todos os filhos da família e não servia mais em nenhum, as famílias trocavam entre si para que não houvesse nenhum tipo de desperdício, devido à dificuldade de conseguir roupas novas na época. Os vestidos de noiva eram feitos pelas mães ou pelas próprias noivas, que mostravam no ato de fazê-lo se estavam preparadas para o futuro casamento, assim exibindo seus dotes. E depois que realizei todas as minhas pesquisas e entrevistas, montei uma linha de tempo de forma cronológica sobre o uso dos vestidos de noiva de 1900 até os dias atuais. Em algumas fotos, veremos vestidos mais glamurosos do que em outros, mas a realidade da época de meus entrevistados eram os vestidos mais simples, feitos com poucos babados e poucos bordados. Antes, os vestidos eram coloridos para que a noiva pudesse não somente usá-lo em seu casamento, mas também em outras ocasiões. De 1900 até 1909, vestiam o branco como sinal de pureza. De 1910 a 1919, foi muito usado os longos véus e as enormes caudas. Na década de 20, a silhueta é reta e sua modelagem solta. Na década de 30, a silhueta passa a ser mais ajustada na parte da cintura, feita com poucos ou inexistentes babados. Na década de 40, os vestidos são feitos com pouco tecido. E foi nesta época que surgiram as casas de aluguéis, devido os homens terem que se alistarem para participarem da Segunda Guerra Mundial como soldados e terem que se casarem imediatamente. Sobrava pouco tempo para a noiva escolher o vestido perfeito. E assim, pegava emprestado de amigas ou vizinhas mais próximas para que o casamento fosse realizado o mais breve possível. Na década de 50, os vestidos são feitos com as saias volumosas e nas versões mini e tubinho. Na década de 60, os vestidos são feitos com cortes geométricos, com poucos babados e com a modelagem da manga curta. E representando desta década, trouxe esse vestido com a modelagem da manga curta. Na década de 70, os vestidos mais usados eram aqueles com a manga boca de sino, feitos de cetim estampado, rendas artesanais e com a modelagem da gola alta. E representando dessa década, trouxe mais alguns modelos de vestidos, que dentre eles podemos ver dois com a modelagem da gola alta, diferenciando somente que um é mais cheio de predarias, e outro feito com mais tecido em si, outro com a modelagem da manga boca de sino, e outro feito de cetim estampado. Na década de 80, os vestidos mais usados eram aqueles com as mangas bufantes. Marcou esta época o casamento da Lady Diana,
onde seu vestido foi considerado pelos estilistas um conto de fadas tornado realidade, pela grande quantidade de diamantes e pedrarias que havia em seu vestido. Também foi nesta época que aconteceu o casamento de minha mãe, onde também usou em seu vestido a modelagem da manga bufante. E representando dessa década, trouxe o vestido que está sendo usado pela manequim, juntamente com este de manga bufante. Sendo que o que está sendo usado pela manequim, juntamente com esse de manga curta, e este feito de cetim estampado, participaram de um desfile promovido por uma entidade beneficente na cidade de Seberi em 2016, onde aconteceram desfiles de vestidos de noiva das décadas de 50 até a 90. A reportagem do evento foi publicada no jornal Alto Uruguai. Na década de 90, os vestidos são feitos com as golas V, mangas bufantes e ajustados na parte da cintura. E de 2000 até a atualidade, vemos vestidos dos modelos Tomara que Caia, Sereia, com degote V na parte da frente e na parte de trás. Também é muito usado atualmente aqueles vestidos mais soltos e leves, para casamentos feitos na praia ou em chácaras, ou até mesmo para aquelas fotos tiradas antes do casamento ao ar livre. E dentre tantos os vestidos que vi e recebi como doação de pessoas que entrevistei, o que mais me chamou a atenção e que mais me encantei foi este, que pela sua modelagem ajustada na parte da cintura e pela grande quantidade de pedrarias, escolheria para meu casamento. Mas como sou muito nova para pensar nisso ainda e não tenho nenhum pretendente, deixaremos para uma outra ocasião. Dessa maneira, posso concluir que atualmente não há uma moda em alta ou um modelo padrão que a noiva deva seguir. Ela pode escolher o modelo de vestido que a faça bem e a faça se sentir feliz para esse momento tão único e especial em suas vidas. Também trouxe algumas amostras dos tecidos confeccionados dos vestidos de noiva, que dentre eles podemos ver a renda, o poliéster, o voal, o cetim e os tecidos feitos com predarias e bordados. Como tu conseguiu essas amostras? Foi doado. Esse foi doado junto com os vestidos. Eu gostaria de presenteá-las com essa noivinha, tema central de minha mostra folclórica, onde na parte de baixo encontramos um bem casado, símbolo da felicidade no casamento. Muito obrigado. Se tiverem alguma pergunta, estarei à disposição. Quanto às cores que tem, como é que tu sabe alguma coisa, assim, tipo, por que o branco, por que o bege? O branco significava pureza. Eu fiz a minha pesquisa mais na cor branca, mais os básicos, e não muito o significado das cores. Quantas pessoas mais ou menos tu entrevistaste? 14. 14. Isso. A gente vai pegar depois. Tá bom. Mais alguma pergunta? Da minha parte é tudo. Tudo ok. Então tá. Obrigado. Parabéns, obrigada.